Bom dia! Buenos dias! Vamos ver, o pessoal vai entrar. Tem um cronômetro, ó. Tá vendo o cronômetro ali? Não pode ter vergonha, nego. Você... Mas ele não tem? Bom dia, bom dia, bom dia. Buenos dias. Vamos entrando, bom dia. Bom dia, bom dia. Devocional Beat, né amor? Devocional Beat. Devocional Beat, bom dia. Grandes coisas estão por vir. Bom dia, Maiara, minha prima aqui, ó, Guigui. Minha prima, Maiara Loureiro. Tá vendo? Ah, que nem o nome, sobrenome do meu amigo, Loureiro. Ah, é? Será que ele é parente Loureiro. meu, velho? Léo Loureiro. Léo Loureiro? Moraes. É? Bom dia, gente. Bom Vamos dia. entrando, fala pro pessoal soltar coraçõezinhos. Fechou. Soltem bastante coraçõezinhos. Acho que eles vão pôr a rede ali depois, Guigui. Vamos. Vamos chegando Bom aí, dia. bom sabadão. Sabadão abençoado. Bom dia, Cris. Bom Daniel. dia, Dani, Maiara. Hoje é Devocional Beach. Devocional na praia, né, Gui? Devocional na Sim, praia. daqui a pouco eu vou. Quer Você que vai ele pra senta aqui onde comigo daqui aqui? a pouco? Praia. Você vai pra praia? Ó, a praia Senta tá aqui aqui com o tio atrás, agora. ó. Senta com o tio agora aqui pra tia Bruna falar ali dele. Aí. Ele aqui é o Isco, jogador da Espanha. Bom dia, gente. Tudo bem, Livinha, Cris, Roberta? A Livinha da Lotus, acho que ele conheceu, o Gui, não conheceu? Mas não vai lembrar. Lembro. Você lembra? Ela tá aí também. Hoje Devocional Beach, hein, gente? Legal. Estamos na praia com a nossa família para passar um final de semana lindo, abençoado. Vamos entrando aí. Por favor, saltem bastante coraçõezinhos. Vocês estão ouvindo a gente bem? Estão vendo a gente É bem? importante. Porque a gente tá no 4G, a gente não tá no Wi-Fi. O Instagram tá até demorando, ó, Bruno, amor. Bruna, Isco. Oi, Gui, ó, a Livinha tá dando oi pra você. Oi, Lívia. Você lembra da Livinha? Uhum. Lembra, Gui? Sim. Jesus Olha falou. o tamanho que ele tá, Livinha. Grandão, né, Gui? Jogador Quantos de anos futebol. você tá? 8. 8 anos? 8? Sim. Daqui a pouco. Ele fez 7, um... ele vai fez fazer 7. 8. É, quase 8. Não, eu tenho 8. Mas você não nasceu em 2013? 12. Ah, então ele 13 tem foi minha 8. sobrinha. Ah, é. Meu. Bom dia, Lê, bom dia, Rê, bom dia, Rafa. Agora a galera tá entrando. 29 de maio, fala aí. Hã? Jesus falou, para entrar no reino, seja como uma criança. Não, O deixa que a gente vai fazer? Não deixa as crianças vir não deixa as crianças vir não, porque o mestre vai atrapalhar o mestre, vai atrapalhar o Bruno, a Bruna, vai atrapalhar não sei quem, vai atrapalhar o pai, vai atrapalhar a mãe. Aí Jesus fala, ei, para tudo. Deixa vir as crianças, porque para entrar no reino, seja como uma criança. O que a gente vai fazer hoje de manhã, Gui? Andar na praia. Pegar conchinha. Muito. Quanto você pegou de coxinha? Parar são 5. Gente, Davi cresceu, já tá cabeludo, ó o Davi aqui, ó. A sua mãe Filho do entrou Bruno, agora. filho do Bruno. Ô mãe, nasceu seu neto, né? Davi, ó o cabelo dele. É uma mescla do pichain do Bruno com o cabelo bom da Bruna. Olha esse cabelo, deixa eu vir aqui. Ai, meu Deus. Olha esse cabelo, gente. Ai, meu Deus. Bom Pra dia. avisar, eu que cortei. Ele cortou a franja É dele. isso aí. Muito bom, gente. Final de semana em família. Por favor, saltem bastante coraçõezinhos e viu o aviãozinho, porque hoje nosso devocional vai ser muito especial. Estamos na praia com a nossa família, com meu sobrinho, com minha irmã, com meu pai, minhas primas. Muito gostoso, né, amor? É isso aí. Deus tem uma palavra pro nosso coração. E estamos aqui no Devocional Beach. Ó, meu pai. Oi, vô! Gente, tá a família toda da Bruna aqui. É uma alegria poder estar aqui, é uma alegria também poder compartilhar Só a palavra. da Bruna não, você também. É, Já casou. exato. Yeah. E- Cabelo de anjo. E a música é Girassol hoje. Muito lindo. Vão chegando aí, vão pegando sua Bíblia pra gente poder ir na palavra. Cadê a sua? Tá aqui do lado esquerdo. Pode quer segurar ela. Envia um aviãozinho aí que a gente vai começar. Bom dia, Frida, Chibata, Débora.
Davi cresceu, gente. A gente fez surpresa, esperou ele fazer 8 anos pra poder mostrar ele aqui. A gente fez uma surpresa de 8 anos. A gente fez uma surpresa pra vocês. De 8 anos. O som tá bom pra eles, amor? Vocês estão ouvindo a gente bem, né? Ou tá escutando o helicóptero? Nós vamos no livro de Colossenses. Um nome diferente, mas é o nome de pessoas que moravam numa cidade chamada Colossos. Eu gosto muito desse livro, Colossenses. Qual desses? Primeiro Não. Segundo? Não. Esse é 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ah, tá. Colossenses. Davi ele estava guardado no Cadê guarda-roupa. Colossenses? Ele tem que achar daí. Eu sei achar sem aí, né? Cadê Colossenses? Qual que é a sigla do Colossenses? É C-O-L. Col. Col. Cadê o Col? Que aqui é primeiro. A gente não Coríntios. pode ver aqui. Aqui, ó, não é? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aqui, ó. Olha desse daqui. Aqui. Qual que é? Ah, que Colossenses. Colossenses. Vão abrindo sua Bíblia no livro de Colossenses, está lá no final da Bíblia. A gente tá, se você não sabe achar o livro, faça como a gente tem que ensinar como se fosse uma criança. A gente tem que ser como uma criança livre. E a pessoa que é livre, ela olha no índice. A pessoa que não é livre, ela fica tentando achar na força do braço dela. Nossa, eu nunca pensei em achar. Não. Eu sempre vou pro índice. É que quando você vai lendo, aí você já meio que já sabe por automático, caminho neural, sabe? Ah, tá. Caminho neural. Mas se você não sabe, não tem problema, seja livre, vai no índice. Não fica... Eu já fiz isso, tá? Num dia numa igreja lá, anos atrás. Isso é o orgulho nosso. Aê, qual é? 94. O Gui achou hoje. Você tomou sua Pode ir lá foto? pro final, tá lá no final da Bíblia. Tomou foto? Tomou. Ai, graças a Deus. Lá no final. Vamos entrando, continue soltando coraçõezinhos. Deixa eu mandar pra Nath, que a Nath vai gostar de ver nosso Passa visu pra aqui. frente. Mais Romanos, aí depois vai vir Coríntios. Eu vou mandar vai uns passar aviãozinhos Passa o aqui. Coríntios. Passa Coríntios. Não, volta. Ah, É que é mandei. pequenininha a Bíblia do tio. Então tem... Passa. Coríntios. Pronto. Passa. Bom dia, Naka. E Naka, você participou do teste ontem. Teste no Aí. YouTube. Colossenses. Qual? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos pegando a sua Bíblia, se alguém puder escrever aí Pra pra quem gente. tá chegando agora, esse é o Davi, que a gente manteve em segredo durante esses últimos 8 anos, né, Gui? Isso. Né, Agora ele Gui? tá com 8 anos. Não é Gui não, né, Davi? Ele é chamado às vezes de Isco. E Ele joga na Espanha. E às vezes de Lugano. Às vezes de Lugano. A cara do Lugano. Gente, como é que vocês estão aí? Como é que tá o coração de vocês? Vamos fazer uma oração? Vamos. Então vamos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença. Como é bom estar aqui nesse lugar. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Até aqui o Senhor nos trouxe. É como se fosse o primeiro dia de verdade. Primeiro devocional de todos. Nós estamos aqui com uma criança. Jesus falou, para entrar no reino, seja como uma criança. Ou seja, seja livre. Faça o que seu coração manda, né? Peça ajuda. Compartilhe seus sentimentos. A criança, ela faz isso. Observe os comportamentos das crianças e comece a praticar na sua vida, sabendo que o céu está te guiando. E é fico muito feliz de estar aqui com o Guigui aqui, que é o nosso sobrinho, né? Eu tenho uma sobrinha também, a Laura. Um dia ela vai também estar junto com a gente. E cada palavra que sair da minha boca, Jesus, que não seja minha, mas que seja direto dos céus. Fica à vontade, Jesus. Usa a boca da minha esposa e que nós possamos mais uma vez ser um canal de Deus na sua vida, tá? E Jesus, faz do seu jeito. Você me deu uma palavra hoje de manhã, mas faz do seu jeito. Muda as coisas tudo de lugar se você quiser. Jesus está vivo, essa é a boa notícia. Fé se aprende, Deus colocou muito isso no nosso coração. Bruno e Bruna, se você está aí pela primeira vez, não é padre, não é pastor, não é candomblé, não é budista, não é muçulmano. Nós não temos nenhuma religião. Nós somos apaixonados pelo homem Jesus, pelo Cristo que está vivo. Nós temos fé para isso hoje, para acreditar de que Ele está vivo. Por quê? Porque Ele transformou minha família. Ele transformou a minha família. Bruno e Bruno estavam perto para separar um tempo da nossa vida. Mas Jesus entrou na nossa casa, no nosso coração e nos ensinou a restaurar a nossa família. Então Ele colocou a mão dele para restaurar a nossa família. Então se Ele fez com a gente, Ele vai fazer com vocês também. E está aqui uma criança que tem canal direto com os céus.
Às vezes a criança tá falando com você e você não tá percebendo que é Deus falando com você. Verdade. Às vezes a criança tá falando uma coisa que você tá se sentindo assim, fica meio... Ai meu Deus, para de me encher o saco, filho. Para de me encher o saco, filho. E na verdade é o próprio Deus falando com você. Porque Deus usa essas crianças. Deus usa as crianças, tá? Deus usa as crianças. Entendeu? Então sejam bem-vindos nesse lugar. Bruce, você pode ler pra gente? Próximo. Então é Colossenses. 3. Qual que é? 1:13. Eu sei sabe que ler, às Gui? vezes nós... Você quer ler? Às vezes nós adultos, a gente fica, né, na correria, a gente fica meio, às vezes a gente fica meio irritado com alguns comportamentos da criança. Mas eu queria muito que, não é por acaso que nós estamos aqui, no máximo a gente pode falar Jesus-cidência ou Deus-cidência. Muitas vezes o que está saindo da boca da criança é o próprio Criador falando com você. Tá? Então vai, Tem pessoas que precisam ouvir isso daí hoje. Colossenses 1:13. Lê o título aqui. Ó, a que que é o excelência da pessoa e da obra de Cristo. Mas ó, só o título. O que está escrito aí nesse título, Bruna? A excelência da pessoa, Da né? pessoa. Ei, muitas pessoas não sabem que Jesus, Existe. que existe, que ele foi um homem físico aqui na Terra. E ainda de que ele está vivo. Essa é a melhor notícia, né, Gui? Coreia do Sul e não. E Coreia. Exato. Então, Jesus, ele foi um homem de pele, sabe? Uma pessoa. E aqui Paulo vai escrever a excelência da pessoa e do resultado de Cristo, da obra de Cristo é o quê? O que ele fez. O projeto que Cristo fez. O trampo que Cristo fez aqui na Terra. Paulo vai dizer pra gente aqui. E lembrando que Paulo era um assassino. Paulo era um assassino. Ou seja, Deus pega os improváveis e transforma no que ele quer que seja transformado. Na mão dele. Né? Então, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Yes! Aqui tem muito ensinamento. O que o pessoal tá dizendo aí, amor? Davi? Não, é meu sobrinho Guilherme, tá? Que Jesus Guilherme. Qual que é seu nome inteiro, Guigui? Guilherme Legnaiola Silva. Yes, Guilherme Legnaiola Silvério. Bor, vamos deixar a Bíblia aqui aberta pra mim, por favor? Ó, vamos lá, gente. Presta atenção aqui. Tem muito ensinamento aqui, porque Paulo está escrevendo aqui sobre a excelência da pessoa de Cristo. Da pessoa Jesus. E ele veio nos libertar do poder das trevas. Agora, trevas não é algo assim, ai meu Deus, místico. Não, não, não. Trevas, sabe o que é treva em 2020? Ansiedade, preocupação em excesso, coronavírus. Trevas são situações que nós vivemos em 2020 que nos prejudicam como ser humano. Estresse, vícios. Vícios, estresse, brigas dentro de casa, crianças abandonadas, pais procurando em lugares, em coisas, fugas, e elas se tornam como vícios. Vocês entendem isso, gente? Então, quando a gente lê a Bíblia, eu encorajo você a ler a Bíblia. Como eu fico feliz quando alguém me manda, e faz tempo que alguém não me manda. Bruno, eu quero comprar uma Bíblia. Aonde eu compro? Aí eu falo assim, filho, eu não sou especialista em Bíblia, mas eu posso dizer onde eu comprei. E aí eu indico para a pessoa. Mas eu fico muito feliz e encorajo você a ler, porque quando você lê a Bíblia, quem te dá um entendimento é o Espírito de Deus, e Ele está aqui nesse lugar. Seja no ao vivo, seja no gravado, seja lá na varandinha de guerra lá em São Paulo, ou seja aqui na praia, não importa, o Espírito de Deus nos trouxe até esse lugar. E aí, o que acontece? Você tem que encarar a Bíblia como trazer sempre para a sua realidade. E pedir para conversa, quando você estiver lendo assim, ó, imagina você sozinho no seu quarto, no seu carro, no seu escritório, e aí você está lendo aqui, Jesus, me dá um entendimento aqui novo, Jesus. Me dá um entendimento aqui, Jesus. E aí, Jesus está falando assim, ô filho, eu te libertei do poder das trevas e te transportei para o reino do seu filho amado. Aqui é como se fosse Deus usando a boca de Paulo, tá? Então, Paulo está dizendo, Deus está dizendo aqui, ó, Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Então o reino é de Cristo. O reino é Cristo, o homem Jesus. E aí, o que é transportar? Ontem a gente estava falando sobre enxerto.
Cara, como é bom demais estar nesse lugar, porque hoje a gente acordou e não tava sol aqui, tava uma neblina. Coloca pro tio pra mim, por favor. Não sei. Não, sabe sim, Não sei. aprende aqui com a tia Bruna, ela vai te ensinar. Que é bom que vai que alguma depois você criança... coloca. Tá bom, depois eu coloco. Vai que o... Tava fechado, né, o tempo. Isso. O que tinha Pega na... pra mim. O que tinha no... O que tinha aqui, quando você acordou, abriu a janela? Uma neblina. É. Só que a praia estava aqui. A gente, graças a Deus, Deus é bom demais. Eu agradeço, Jesus, você, por me trazer até aqui. Nós estamos num quarto em frente à praia. E quando nós abrimos a janela, eu vi Deus nesse lugar. Por quê? Porque tinha uma neblina e eu não conseguia ver o mar e muito pouco a areia. Por quê? Mas o mar estava ali, a areia estava ali, sim. Mas tinha uma nebulosidade na frente. A gente está numa época de neblina. É normal nessa época do ano. É normal nós termos neblina na nossa vida. Sim. Amor, você não quer tirar esse óculos escuro aí não? Fica ruim pra você, né? Tá, o sol tá bem no meu olho. É, né? O olho dela é claro. Imagina da vizinha moreno do olho claro. Vai voar abaixo. Colado na videira. E aí, o que acontece? Então eu queria que você entendesse que as estações do ano, ela nos mostra muita coisa. E vai ter momento que a gente vai viver uma nebulosidade na nossa vida. E Paulo vai dizer aqui, mas só que veja, Cristo os transportou para o reino do seu Filho amado. Cristo nos libertou. E ontem a gente estava falando de como que Cristo liberta a gente, Bruna. É só olhar para a natureza de novo. Como que Cristo liberta a gente? Como? É feito um enxerto. Ah, tá. É feito um enxerto entre eu, você e ele. O que é enxerto, tá? Não é uma palavra difícil, eu também não sabia o que era enxerto. Enxerto é quando eu pego dois vegetais, sei lá, que não é um exemplo muito claro. Ah, legal, sim, ó. Faz a videira aí você. Aqui é a videira. Isso aqui é um vegetal. A videira é a árvore, a videira é Cristo. Cristo ensina, ei, eu sou a videira. E vocês tudo aí que tá do outro lado, vocês são os ramos. E aí, ele pega os ramos e a gente está solto na vida. A própria Bíblia fala que a verdadeira religião, que significa religare é religar você e eu com o Pai que estás nos céus. E Cristo veio fazer isso. E a verdadeira religião, Tiago 1,27, vai dizer assim, ó, ei, cuide dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. E muitas vezes me parece que a gente vive a vida como órfão, sem saber quem a gente é, perdido, tentando buscar aprovação no externo. E aí Jesus, ele chega, vai para a cruz para poder pegar a gente como ramo, que é um vegetal, e ele é outro vegetal, e ele enxerta os ramos na videira. E isso é real, os agricultores fazem isso para poder dar uva. Acontece um enxerto. E aí nada é por acaso, porque eu creio que o Criador, quando ele criou todas as coisas, ele já sabia, ele é passado, presente e futuro, ele é uma coisa só. Ele já sabia que há 2020 anos atrás, lá na criação de todas as coisas, ele já sabia que Jesus ia ensinar de que ele é a videira. E de que ele viria até a terra, e nós estamos na melhor geração para poder fazer o enxerto. Para fazer o enxerto entre nós com ele. E ele faz isso na cruz. Quando a gente estuda a história de Jesus, a gente vê o quanto que ele foi humano aqui na Terra, o quanto que ele ensinou através de exemplo e nunca com apontação de dedo. Cristo, ele nunca falou, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cristo Isso nunca... é certo, isso é errado. Cristo nunca falou isso é certo e errado. Cristo ele te fazia uma pergunta para você falar, para você dizer. Porque sabe por quê? Porque ele falou assim, o que você quer? Você sabe que tem um exercício de PNL, lembra Aguinha, amor, vamos deixar quando eu aqui. fiz meu curso de PNL? Que a gente treina isso, né? Você não pode responder, você tem que treinar. A dinâmica é assim, você tem que treinar só fazer pergunta, ninguém pode responder. O Bruno me faz uma pergunta, eu respondo com uma pergunta. E aí você só responde com pergunta, né? Isso já é modelar Jesus já, né? Totalmente, o PNL foi criado baseado em Cristo. Total, porque o PNL estuda... Se você tiver a fim de fazer uma formação em PNL, faz, é muito louco. Ele estuda a mentalidade das pessoas de sucesso, das pessoas que são exemplo, né? A PNL. E eu vejo muito assim, sabe o Silas que eu postei? Gente, eu tenho que agradecer vocês que comentou lá na foto com o Silas. Foi legal? Eu mandei pra ele, ele ficou tão feliz, cara. Tirei uns prints que ele não tem Instagram. Aí eu tirei uns prints de todos os seus comentários e mandei tudo pro Silas. Ô Silas, olha aí, ó, o resultado daquilo que você plantou lá atrás.
2018, né? E gente, onde eu tava? Que eu ia falar do Silas, eu ia agradecer. Não, você tava falando que Jesus fazia perguntas, que ele não... Aí que eu falei do PNL. Sim, sim. Então, fala, Fridinha. Então, Cristo, ele veio, ele nunca ia dizer pra você o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Porque as respostas sempre estão dentro de nós. A gente tem que pensar antes de responder, sabe? Quando chegou 2 leprosos na frente de Jesus, um pediu comida e Jesus deu, o outro pediu a cura e Jesus deu. É verdade. Jesus quer dar experiência para você e para mim em 2020. Aí você pode falar assim, não, mas eu já tive experiências com Cristo, eu tô de boa. Ei, peça mais. Deus falou muito forte comigo essa semana. Peça mais experiências comigo, Bruno. Na verdade, desde a semana passada. Porque num dos meus devocionais com ele, semana passada, eu falei para ele assim, Deus, meu Pai, Jesus, tá bom demais. Eu não preciso mais de nada. Tá bom demais. Aí Deus tocou no meu coração e falou de uma forma audível. Ei, Bruno, não coloca limites em mim. Eu te entendo. Eu tô sentindo a sua gratidão por mim. Eu tô ligado que você tá colado em mim. Mas veja, eu quero que você rompa em fé aí em 2020, porque através da sua vida, outras pessoas irão romper. E essa é a geração que vai acontecer isso, porque não tem nada a ver comigo, com a Bruna, isso. Tem a ver com os ensinamentos que Deus está dando pra gente na palavra. E ninguém nos ensinou essa palavra aqui. Infelizmente, estatisticamente, eu não vejo isso. Não vi isso na minha vida, nem na Bruna, nem de uma galera. Então Cristo, ele quando a gente está nas trevas, ele nos transporta, ele nos enxerta para o reino dele. Ele é o reino, ele é o dono do reino, ele é o cabeça do reino. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, quer ver? Ó, lê pra gente o 15 e o 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deixa eu trocar essa música aqui tá muito... É a música que a gente usa todo dia, meu amor. Não, mas hoje eu vou trocar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Gente, só esse versículo, esse é base. Bota o Eriswell pra gente. É base pra gente. Se vocês prestarem atenção aqui, não dá pra ver muito aqui o que vocês estão escrevendo, mas olha, ele é a imagem do Deus invisível. Sabe essa neblina que eu falei aqui? Ele criou. Eriswell. Sabe essa neblina que a gente viu hoje de manhã? Ele criou. Sabe essa natureza que está aqui atrás de vocês? Ele criou. Sabe o Bruno e a Bruna e você que está do outro lado? Ele criou. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é o filho mais velho de toda a criação. E se ele é o primogênito, ele é o mais velho, o filho mais velho, significa que nós também somos filhos. Oh! O meu painho tá aí? Manda um beijo pra ele. Que legal! Ô painho, te amo muito, velho. Meu pai tá aqui também, só que ele tá lá na praia. Qual é o versículo? Colossenses é um nome estranho, mas é como se fosse assim, ó. É a cidade de Colossos, onde mora Colossenses. É como Paulo estivesse escrevendo uma carta para os brasileiros no Brasil. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Ei, chegou o momento dessa geração começar a quebrar crença. Começar a parar de achar que Cristo é ritual, é marcação de horário, é burocracia. Não, Cristo é amor por você e por mim. E talvez você pense, pode aumentar um pouquinho, talvez você pense que Jesus, que você não mereça. Sabe, eu já escutei isso várias vezes, eu fico muito triste por isso, mas eu entrego amor para a pessoa. Abraça ela. Eu não mereço, Bruno. Eu não mereço colar na videira. Ei, ele pagou um preço alto por nós. Quando nós estudamos essa história de Cristo, tudo que ele fez, liderança, por exemplo, o maior psicólogo de todos os tempos, ele formou uma equipe de 12 pessoas improváveis. Ele pegou Pedro, que era um jumento igualzinho eu era. Eu ainda sou jumento, só que hoje manso, mas já fui muito desgovernado. Mas sou manso não pela minha força. Eu sou manso porque ele resolveu e eu colei nele também. Ele monta em mim, ele está montado em mim. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, Jesus, ele ama essa parada. Jesus, ele foi o Cristo, né? O que é o Cristo? O Cristo é o ungido de Deus.
E aí Jesus chegou e falou assim, ei, manda buscar um jumentinho lá, que eu vou entrar em Jerusalém. Manda buscar o jumento e uma jumenta. Manda buscar lá que eu vou entrar em Jerusalém, é de jumento. Como assim? Mas você não é o filho de Deus? Você não é o filho amado de Deus? Como assim? Jesus não está preocupado com o externo. Ele quer que a gente comece a entender que eu sozinho, na força do meu braço, eu posso facilmente viver uma vida desgovernada, e eu falo é de mim, e eu era assim. Mas quando eu decidi colar nele de uma forma simples, de uma forma sincera, sem nenhuma religião envolvida, ei, Bruno e Bruna não são padre, não são pastor, não são espírita, não são candomblé, muçulmano, judeu, eu amo todas essas religiões. Aliás, eu gosto de entender como elas funcionam, inclusive. Eu gosto de escutar. Mas eu só sou apaixonado por Cristo, irmão, porque Cristo para mim resolveu o meu casamento estava no chão e ele entrou e falou assim, ei, eu tô vivo, deixa eu restaurar. Fala do vídeo da Cris que a gente ouviu ontem, mãe. A Cris Linhares? É. Não, fala você daí. Não, que a gente ouviu o vídeo de uma psicóloga que ela tem 20 anos, ela é psicóloga há 20 anos, ela mora nos Estados Unidos, uma pessoa muito renomada, e o CRP, né, ele não permite que fale de não permite que fale de Deus. Só que a Cris passou por um processo de transformação muito profundo com Deus. E ela falou, não consigo mais falar que foi só a inteligência emocional, a psicologia, a terapia que me curou, né? Então ela falou, estou abrindo mão do papel de psicóloga, e ela é uma psicóloga muito renomada. Mas sabe por que ela fez isso? Por respeito ao CRP. Ei, por respeito aos psicólogos, mas ela transcende dela, ela não consegue entrar num lugar e não falar do que Deus fez na vida dela. Vocês entendem isso? Essa é a geração que vai romper. Esse negócio, nós estamos em 2020, nós temos tecnologia, nós temos informações. Não dá mais pra gente ficar preso a crenças religiosas que machucaram nós. Crenças negativas, porque tem as crenças positivas, mas tem as crenças negativas, não dá mais, nós temos que avançar. Porque o coronavírus não é porque está acontecendo isso no mundo, mas é para que nós estamos passando por isso. E eu estou muito feliz de estar aqui. Porque eu tô vendo que meu pai tá aí, eu tô vendo que o meu tio Zé tá aí, eu amo demais eles. Ei, para Deus, nada é impossível. Foi assim desde o nascimento de Jesus. Ei, imagina aqui, Maria, ó Maria aqui, ó. Você não tá grávida não, né? Não. Tá grávida não. Mas ó, imagina aqui, Maria grávida. Ô Maria, você vai ser grávida, você vai nascer aqui do seu ventre, vai nascer um menino chamado Jesus. E esse menino chamado... Tá bonito, hein, nega? Ô, nega, tira um... E esse menino chamado Jesus, ele vai ser o Cristo, o ungido de Deus. Aquele que irá salvar a humanidade com amor. Aquele que irá entregar sua própria vida na cruz. Ei, quando você estudar a história de Cristo Jesus... Amor, tá vendo um monte de cabelo seu aqui, ó. A história de Cristo Jesus. Mano, vem um twin aqui agora. É top demais. O Augusto Cury, acho que ele é o melhor psiquiatra, vai. É que eu não gosto de falar que ele é o melhor porque eu tô, né? Mas ele é um dos maiores, tá? Ele é o melhor psiquiatra do Brasil. Ele é um baita escritor de livros, cientista. E ele fazia estudo para provar de que Deus não existe. E eu acredito que o velhinho lá em cima, Deus, caracterizando ele como um velhinho, né? A gente não tem nunca como saber, mas Deus está sentado no trono dele. É escrito isso na Bíblia, ao lado direito. Quem está aqui ao lado direito? Jesus. E aí eu acho que cada vez que ele estava escrevendo esse estudo, Deus só dava... Sabe o que Deus estava fazendo? Dando um sorriso para ele. Não, mas eu tô falando que você não existe. E Deus está falando assim, ei, eu te amo demais. O Pai está falando com você. Ele te trouxe nesse lugar. Uma das coisas que Jesus mais fez foi apresentar o Pai pra gente. E quando eu entendi que Deus é Pai, muita coisa mudou na minha vida. Fala aí, amor. Virou uma chave no nosso coração. Ei, como assim Deus é Pai? E se Deus é Pai, Ele protege. Se Deus é Pai, Ele ensina. Nós, filhos, você é filho. E Ele mandou te chamar. Tá vendo essa praia aqui? Eu amo praia. Amo o mar, já nadei muito em mar revolto, mar flat, várias coisas. E aí... é como se fosse a gente entrar no mar, você sabe nadar, eu sei nadar,
Só que imagina que a gente está vivendo em 2020 uma vida onde eu estou, entrei no mar e eu não consigo passar a arrebentação. Eu não consigo passar a arrebentação. Mas aí Jesus vem aqui, conforme Paulo escreveu, e eu quero te transportar dessa arrebentação. Eu sei que você não sabe nadar, filho. Eu sei que você sabe nadar, filho, mas eu sei que você não está conseguindo passar essa arrebentação. Vem uma onda, você busca ar, e aí você volta, e aí você busca ar, e aí volta, e quando você busca, aí você fala assim, agora resolveu, e aí de repente você volta e olha para a sua vida agora. Olha para a sua vida agora. Não é assim a nossa vida? Chega um momento que a gente tem que aceitar ajuda, essa é a verdade. É o que a Cris falou ontem. Chegou o momento, e lá nos Estados Unidos eles já aceitaram essa ajuda, e a fé é necessária na ciência. E aí eu vejo o papai lá em cima olhando para Jesus e falando assim, ô Jesus, como eu tô feliz de ver meus filhos dando passos de fé, colocando eu na vida deles. Por quê? Porque chegou o momento dessa geração da gente entender sem nenhuma crença, olha o tamanho da jaca, mano. Ei, nós somos criatura. E se eu sou criatura, existe alguém que nos criou. E chegou o momento de eu escutar da boca dele quem eu sou de verdade. Chegou o momento de eu colar nele e falar assim, ei, muda as coisas tudo de lugar, porque eu quero aprender de você. E é gostoso demais. Nós estamos aqui há quase 6 meses, gente. Isso jamais seria feito na força do nosso braço. Mas por quê? Porque Cristo pegou e fez um enxerto em nós. Sabe o que significa enxerto? Vou até pegar aqui. Vai no Google. Você escreve assim, ó, enxerto. Sabe o que é enxerto? É quando eu pego um vegetal. Lembra, amor, ontem? Lê aqui pra gente. Inserção dos ramos na videira, para que se desenvolva como na planta que o originou. Aí, tá na Bahia, né, moço? Casca de crocodilo. Casca de tartaruga. Eu falo direto de você aqui, pai. Eu falo assim, moço, eu sou cobra criada, eu sou casca de crocodilo, me deixa. E Jesus, ele fazia isso. Todas as vezes que Jesus era atacado, todas as vezes que alguém iria tacar pedra em Jesus, ou seja, iria desafiar Jesus, ele meio que falava assim, me deixa solto, eu quero andar e eu quero entregar amor, eu quero entregar cura para aqueles que querem cura, eu não vim curar as pessoas que não precisam de ajuda, eu vim curar aqueles que estão doentes. Jesus falou isso. E Jesus, ele não ficava preso, meu pai fala isso direto, moço, eu gosto de ficar solto. Jesus, ele falava isso. Eu sou solto, Jesus estava aqui agora, livre, né? Livre. Daqui a pouco ele estava ali do outro lado, daqui a pouco ele pega aqui o carro e vai lá para Florianópolis, daqui a pouco ele pega o carro e vai para Bahia, para Vitória da Conquista. Jesus é solto, mas aonde ele passava tinha pessoas querendo colar na videira. Ô Bru, e uma das maiores coisas que Jesus dá pra gente é a liberdade, né? É liberdade. Ele veio trazer isso pra gente. Na verdade, ele veio resgatar por causa aqui do enxerto. Olha o que significa enxerto. Inserção. Por que eu faço enxerto? Porque eu quero pegar alguém que está solto e eu quero que ele se desenvolva como na planta que o originou. Então eu pego uma parte de uma planta que é um ramo, eu coloco na árvore, eu faço um enxerto, isso é real, eu faço um enxerto para que essa parte ela entenda que ela pode se desenvolver como a planta que o originou. Ou seja, ela volta para a origem, ela volta para o plano criacional dela. O ramo tá aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um ramo, tá solto. Aí vem Jesus aqui, ó. Ei, filho, vem cá. Pega a videira. Aqui, ó. Agora você faz parte. Você faz parte. Agora nós vamos ter uma conversa que você nunca teve na sua vida. E você vai sentir o meu amor por você. E eu vou dizer de novo aqui. Jesus, como eu estou feliz nesse lugar. Maria ficou com medo. Maria ficou com medo ao saber que ela ia ser mãe pelo Espírito Santo. Ela não era nem casada ainda. Se coloca no lugar de Maria. Imagina. Ela ficou com medo. Ela era jovem. Ela tinha só um casamento prometido com José. Mas o anjo falou assim para ela, ei, não tenha medo. Não tenha medo. Para Deus, nada é impossível. Está escrito isso na Bíblia. Para Deus, nada é impossível. Você tem fé para isso ou não? Nossa, é real, Andressa. O que é? Nossa, Andressa, você falou tudo.
E eu queria que vocês Ele entendessem... veio nos libertar das leis rígidas do Antigo Testamento. Agora vivemos pela graça e amor. Tem muita gente que acha que as leis rígidas do Antigo Testamento são as leis de Cristo. Por falta de informação mesmo. Mas de é porque estudo. nós, a nossa carne tem uma tendência a querer regra. Não só aqui, na religião, na religiosidade, na espiritualidade. Não. Logo aqui na simplicidade. O ser humano adora, para eu emagrecer eu tenho que fazer uma dieta rígida. Pra eu poder... Mano, eu sempre fui assim, brother. Cara, eu tenho que... Sabe assim, aquele negócio assim... A gente gosta de botar regras que na verdade são limites que nós estamos colocando em nós mesmos. E Jesus, ele não veio mudar a lei. Jesus veio só colocar... Ele só veio fazer com que a gente comece a olhar a lei de uma outra forma. Por exemplo... Exemplo prático, são 10 mandamentos que foram criados lá no Antigo Testamento por lei, né? Não matarás, não adulterarás e pá. Aí quando perguntaram pro Cristo, ô Cristo, mas fala você aí, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus falou assim, sabe, quer saber? Tá. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. E amar o próximo como a ti mesmo. Pronto. Se você cumpre isso, se você decide, na verdade, fazer isso, viver dessa forma, e essa é a geração que vai decidir viver as palavras, e não apenas ficar aqui falando, mas decidir viver em comportamentos. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai pra praia. Cara, nós temos que ir pra praia com Cristo Jesus. Ei, Jesus, como você quer que eu me comporte ali com a família da Bruna? O meu sogro precisa ouvir algo, usa a minha boca. Eu preciso aprender algo com a Andréia, que é a prima nossa, usar ela para falar comigo, seja a boca nela. Chegou o momento de a gente ter essa relação e não viver uma vida adoidado, desgovernado. Chegou o momento de a gente respirar e saber que existe um Criador de todas as coisas. E eu tô muito feliz de que vocês estão aqui. Mano, meu pai tá aí. Meu pai tá aí, meu padrinho, meu tio tá aí. Maiara tá aí. Ei, Deus só precisa levantar um para levantar a sua família inteira. Minha mãe tá aí. Meu pai tá aqui. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso aqui, há 6 meses atrás, era impossível. Isso não tem nada a ver com eles e nada a ver comigo. Isso tem a ver com o agir de Deus. Ei, o que eu gosto é da família. Ei, você tá olhando aí sua família desestruturada, Deus tá falando para você aqui agora, ei, eu vou unir a sua família. Porque há esperança. É claro, existe o livre-arbítrio, mas Deus pode usar você, que está sedenta pela sua família, pronto, para restaurar. Ele só precisa levantar um. Ele só precisa levantar um. Vamos voltar aqui, ó. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ei, se a gente soubesse disso desde criança. Jesus é a imagem do Deus invisível. E a Bíblia vai dizer, vocês querem viver melhor em 2020? Seja uma cópia de Jesus. Seja a imagem de Jesus. Porque a partir do momento que ele faz um enxerto, a partir do momento que ele pega você e cola nele e você nele, ou seja, nós estamos aqui colados na videira, a partir do momento que isso acontece, Bru, nós temos uma possibilidade de 100% de começar a ter comportamentos como Cristo. É isso que ele quer fazer. Ai não, mas isso só Jesus pode fazer. Não, ele falou, vocês farão obras maiores e melhores que as minhas, mas cola em mim. Porque no mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão ter aflição. E quando ele fala no mundo, ele não está rejeitando. Não entenda isso. Chegou o momento dessa geração parar de achar de que isso é crença religiosa. Sabe o que é mundo? Sabe o que é mundo? É eu viver como órfão. É eu viver sem saber que eu tenho um pai que está nos céus. Você não teve pai na sua infância, você não teve mãe na sua infância. Eu tô aqui para te dizer que Deus é pai, Ele sabe disso, Ele tem algo melhor para você. Ele vai curar todas as feridas que precisam ser curadas dentro de você. Ele vai colocar paz que excede entendimento dentro de você. Jesus, ele fez um trabalho de 3 anos e meio para que isso acontecesse. Não teve um homem que foi para a cruz do jeito que Cristo foi e se matou. Ele não é loucão. Na verdade, o amor dele é o amor mais louco da história, né? Mas ele não é loucão, ele não é talibã. Imagina que homem bomba, vou estourar tudo. Bum! Não, ele se matou. Ele foi para a cruz para ser morto. Não porque alguém que colocou ele lá. Ele foi porque tinha que ir, fazia parte do plano de projeto. Fazia parte do projeto ele ir para a cruz.
Porque ele sabia, ele sofreu, porque ele era ser humano, ele sofreu muito. Ele sofreu tanto que ele chegou para Deus, para o Pai, e falou assim: Pai, se for possível, afasta-se esse cálice de mim, ou seja, não deixa eu passar por esse sofrimento. Faz logo eu morrer e ressuscitar. Ai, tadinho. Né? Mas se não, seja feita a tua vontade. Chegou o momento dessa geração começar a orar dessa forma. Não viva a sua vida fazendo as suas próprias escolhas. Começa a perguntar para aquele que te criou o que é que tem que ser feito hoje. Começa a pedir para Deus dessa forma. Fala assim: o meu sonho é ir para a praia com a Bruna e fazer o devocional na praia. Mas seja feita a tua vontade. Ou seja, não tem peso nas suas costas. Seja feita a vontade dele. Você só tem que fazer o que tem que ser feito. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Acordar, trabalhar. Todo mundo sabe. Oi. Nada. E aí... Nossa, aqui eu fiquei com o pescoço travou aqui. E aí o que acontece? Traz mais perto, pra gente poder dar uma encostada aqui. Pronto. Nossa. Melhorou, né? Que bom. Agora tá igual lá em casinha, né? Tá. Painho, te amo, viu, painho? Essa é a geração que vai viver como filho. Se comportar como filho. O Guilherme aqui, no início do devocional, não sei se você viu o Guilherme, que estava aqui sentado com a gente, sobrinho nosso. Aqui ele se sente protegido. Aqui ele se sente amado. Aqui ele se sente suficiente. E aí Jesus volta a dizer, para entrar no reino, seja como uma criança. Ou seja, além de você ser livre, além de você ter a oportunidade de viver a liberdade que Cristo te coloca, ele está falando assim: a partir do momento que você viva como uma criança, o que vai acontecer? Você vai se sair da sua casa sabendo que existe um pai que te protege, e aí você vai se sentir protegido. E se um dia você não estiver se sentindo bem, como faz parte da nossa vida, amanhã eu posso estar triste, normal, faz parte das nossas emoções, a nossa carne caída é assim. Nós temos medo, tristeza, alegria, raiva, nós temos essas emoções. Mas Cristo vai estar sempre de braços abertos, falando assim: ei, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, mas colhe em mim, porque eu tiro essa aflição de você. Tá com dúvida? Te dou a resposta. Quer ser curado? Te dou a cura. Você quer ser libertado de algum vício? Eu te dou essa libertação. Você quer viver o seu sonho? Eu te dou esse sonho. Mas nós vamos fazer isso junto. E não tem coisa mais gostosa que isso, brother. Não tem coisa mais gostosa do que isso. E aí você pode dizer assim: mas por que Deus fez tudo isso, né? Por que tudo isso foi feito dessa forma, né? Precisou vir um homem chamado Jesus, nazareno, carpinteiro. Ele era carpinteiro. Ele foi, durante o trabalho dele de 3 anos aqui, dos 30 aos 33, ele foi considerado o Cristo. Ele nunca defendeu isso, ele nunca falou isso. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. E aí falaram isso. Pessoas usadas pelo Espírito declararam isso. O próprio Pedro, que era da equipe dele. Jesus era tão livre, e é isso que ele quer fazer com você. Por exemplo, não fica preocupado com o que os outros acham de você, não. Eu sempre fiquei preocupado com isso. Não fica, não. Jesus, ele chegava e falava assim: ô Pedro, o que eles estão falando que eu sou? Aí Pedro: vocês falaram que você é o Messias. Ô Pedro, mas o que falaram que eu sou mais? Falaram que você é o Messias, que você é um novo profeta, falaram que você é uma heresia. Aí Jesus fala assim: ô Pedro, e você? O que você fala que eu sou? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo. Aí Jesus fala: ei, da sua boca. Não foi, o que saiu da sua boca não foi você que disse. O Espírito de Deus habita em você. Ele te disse isso. Em você, usando a sua boca. E é isso que eu acho muito louco, porque Cristo já foi, é verdade. Quando Jesus foi embora, e nós não temos Jesus fisicamente aqui, precisa ter muita coragem para olhar para Cristo, porque você não consegue ver ele racionalmente. Você não muita consegue fé ver. também, né? Coragem para ter essa fé. E fé não é... Fé é você escolher olhar para ele, é só isso. Fé em que você tem? Todo mundo tem fé. Sabe por que todo mundo tem fé? Até os que não acreditam em Deus têm fé. Por quê? Porque ele acredita em alguma coisa. Meu pai foi comprar uma bola. E além de... Amor, rapidinho, amor. Além de ter isso daí... Fala aí, Jair. Além disso... Não dá pra ver nada. Mas tudo bem. Não precisa ver, né? Desculpa, amor. Desculpei aqui. Gênesis 1:26 diz: façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Se nós fomos feitos imagem e semelhança de um Deus que é Pai,
Ele colocou o recurso da fé dentro de nós. Todo ser humano, até aqueles que falam que não quer, eles são os que mais quer. Todo ser humano quer ter fé, mas fé em que você tem? E aí aqui, todo mundo que chegou no dia de hoje, que dia é hoje? Dia 12 ou dia 11? Que dia é hoje? Eu acho 12. Dia 12 de setembro. Ninguém que entrou aqui entrou aleatório. Ninguém entrou aqui para ver o cabeçudo do Bruno e a Bruna. Isso aqui não tem nada a ver com a gente. O dia que isso aqui tiver a ver comigo e com a Bruna, já caiu. Quem entrou aqui são pessoas, eu, Bruna e vocês, que querem colar na videira. Só que além do meu querer, existe um pai que autorizou que isso tivesse sido feito. Por exemplo, meu pai entrou aqui, se eu não me engano, foi a primeira vez que meu pai entrou aqui. Se eu não me engano, não, certeza. Por quê? Porque o pai quis que ele entrasse hoje. Deus mandou chamar. Deus mandou chamar e ele manda chamar. Pelo nome. E ele manda chamar com amor. Ele manda chamar com jet ski salva-vida. Ei, vem logo aqui que eu vou tirar você da arrebentação desse mar e eu vou colocar você em outro lugar nesse mar. Mas você vai continuar no mar. Você vai continuar com o seu emprego, você vai continuar em 2020, você vai continuar com a sua família, mas você vai começar a olhar essas coisas de uma forma diferente. Você vai começar a olhar coisas que te davam medo, não vão te dar mais. Você vai olhar situações que te davam raiva e você não vai ter mais. E aí você vai saber, pela sua experiência com o Pai, de que foi Ele que fez e não você. Deus quer te dar experiência, irmão. Deus quer dar experiências para você. Não adianta eu ficar aqui falando 15 horas. Deus quer fazer em você. Eu vim da área de TI, quase 15 anos na área de TI. Presta atenção. Desde com 16 anos que eu estudo tecnologia. Isso aqui é como se fosse um sistema. Nós precisamos testar isso na nossa vida. E essa é a geração que vai testar. Aí, Bruno, você acha que todo mundo vai testar? Tenho certeza. Ah, mas na Bíblia vai dizer que nem todo mundo vai querer, não sei o quê. Eu vou olhar sempre para a solução, irmão. Eu não vou ficar olhando para o problema. Cansei na minha vida de ficar olhando para o problema. Nós estamos aqui para falar da solução, para falar daquele que nos criou, sabendo que quem está no controle é Ele, quem está numa casa na frente é Ele, Ele é como se fosse um presidente de uma empresa. Imagina que eu sou analista, a Bruna é especialista, nós trabalhamos na mesma empresa. Aí o presidente toma uma decisão de fazer uma fusão. Pode ser que eu e a Bruna vai pro cafezinho e fica no burburinho, criticando o presidente. Só que quem sou eu e ela para criticar uma atitude de um presidente de uma empresa, sendo que eu e ela não temos todas as informações? Se você não tem todas as informações, não critique ninguém, brother. Aliás, nem julgue ninguém, entregue amor para elas. Mas com Deus é a mesma coisa, Deus tem todas as informações. Deus já sabia do coronavírus antes de acontecer. Foi Deus que colocou? Não, mas Ele permitiu. E se Ele permitiu por um propósito. Ele permitiu que o casamento da Bruna e do Bruno estivesse no chão. Ele permite as coisas. Por mais que nós estejamos no livre-arbítrio, Ele permite que as coisas aconteçam. Porque se Deus falar assim, não vai fazer, não vai fazer. Como diz um amigo meu, Deus é Deus, filho. Deus é top. Só que o Bruno e a Bruna estavam acabados. O Bruno traiu a Bruna milhares de vezes. Milhares no sentido, mas são várias vezes. Aí você pode olhar e falar assim, nossa, mas ele fala tranquilo e ela tá ali de sorriso aberto. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com a gente isso. Porque Cristo nos ensinou, Cristo restaurou nosso coração. Cristo renovou nossa mente. Quando a gente cola na videira, a Bíblia vai dizer, ei, eu adoro esse versículo. A Bíblia vai dizer assim, ei, presta atenção aqui, vem comigo para a gente poder orar. A Bíblia diz, quando você cola na videira, não vivam, a gente vai começar a viver fora dos padrões. Padrões de quê? De ansiedade, de medos, de preocupações. A gente começa a viver como? Colado na videira. E aí a videira faz o quê? Ô Jesus, cadê? E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma renovação de mente vai começar a ser feita. Irmão, eu sempre quis ter a vida no meu controle, planilha para tudo, qualquer lado. E eu precisei passar por algumas experiências para Deus falar assim, ei, você não tem um controle de nada. Mas eu tenho controle e eu quero que você faça parte do meu plano. Imagina Deus, um presidente, te chamando. Imagina um especialista e um analista
sendo chamados pelo presidente, num café, só nós 3. Imagina como o especialista e o analista não vai se sentir. Ei, eu quero passar um projeto para vocês. Mano, a gente vai sair da sala de reunião gigante de motivado. Mano, nós somos chamados pelo presidente. E o presidente quer fazer em nós, e nós queremos estar com ele. Só que o presidente vai falar assim, mas veja, eu estou com vocês em todas as situações. Tem gente que cola na videira e pensa que acabou então as tempestades, acabou os problemas. Não, Jesus mostrou isso quando ele dormiu na popa de um barco no meio de uma tempestade. Ele estava no barco com a sua equipe e Jesus estava dormindo. Ele quer ensinar a você a dormir em paz no meio da tempestade. Porque as tempestades vão acontecer, elas acontecem desde Adão. As tempestades, elas acontecem sempre. Não olhe apenas para 2020 e queira deletar 2020, porque em 2020 Deus pode ser Deus na sua vida e mudar a sua história. Não queira deletar esse ano por causa do externo. Deixa Deus mudar o seu interno. Faz sentido, amor? Então... Faz sentido, e faz sentido também a gente, igual você estava falando, né? A gente está aqui falando da nossa história, que é uma história de dor, né? De traição, de mentira, que muitas famílias passam por isso. Que eu não tô enxergando nada, agora eu tô. Tudo bem. Muitas famílias passam por isso, né? E muitas olham e falam, caramba, mas hoje eles falam de forma natural, nem deveria ser falado. Sim, tem que ser falado, porque a gente chegou numa geração que a gente tem que parar de ser egoísta só com as nossas feridas. Eu vejo que a maior transformação que eu vejo que Deus fez na minha vida é que no momento em que eu entendi quem era Deus e que eu deixei Ele entrar, eu parei de ser egoísta e olhar só para as minhas feridas, e foi aí que eu pude olhar para as feridas do Bruno e conseguir entender o que fez ele fazer o que ele fez comigo. E foi a minha dor, junto com a dor dele, que fez a gente resolver lutar pela nossa família, a gente poder recomeçar e mudar o final da nossa história. Sim. E enquanto a gente não der esse passo, enquanto a gente não sair desse lugar de vítima, de dor, de injustiçado, de que, cara, Deus, por que comigo? Para olhar o que Deus quer que a gente aprenda com essa história. Porque a Bíblia mesmo diz, eu pego situações caídas, sofrimentos e coloco ela no meu plano. Então, ele recupera você e aí ele começa a usar esse resultado que foi dado na sua vida para um propósito. Então, várias famílias já foram reestruturadas só pela nossa história. Mas não de que o Bruno e a Bruna fez. Não, ele fez em nós. E é por isso que não tem mais só como a gente falar apenas que foi a terapia que ajudou, que foi a minha autoestima que estava boa, que foi eu entender sobre feridas emocionais. Não tem como, né? E é o que eu sempre falo aqui, para mim e para o Bruno era muito mais fácil a gente guardar essa história dentro de um baú e deixá-la lá enterrada. Mas hoje, e eu queria que você pensasse nisso, para que você está passando pelo que você está passando. Não é por quê, mas é para quê. Né? Pra gente seria muito mais fácil, mas a gente entende que não teria porquê. E quando a gente fala sobre isso, é para dizer para vocês que a gente sabe, gente, que 90% das famílias passam pelo que a gente passou. Só que não é falado. E quanto mais a gente esconde uma coisa, mais ela cresce dentro da gente. É verdade. Mais uma mentira cresce dentro de mim, dentro da minha família, dentro da minha casa. Isso vai passando para os meus filhos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi a vida inteira na minha família isso. E por muito tempo eu achei que fosse normal. Não é normal viver desse jeito. Normal é a gente viver bem, normal é a gente viver feliz, normal é a gente ter cumplicidade com as pessoas da nossa família, poder ser quem a gente é. Normal é você ter uma paz que excede qualquer entendimento. Só que essa é uma liberdade que somente é possível a gente sentir quando a gente sente esse amor que Deus traz pra gente, essa liberdade. Você quer dar o primeiro passo? Estuda a história de Cristo. Nós acreditamos e esse é o movimento que Deus levantou nessa quarentena. Fé se aprende. Quando você estuda a história de Cristo, você decide por escolha sua. Não é porque ninguém vai dizer pra você que você tem que fazer isso. Se um dia sair isso da minha boca, pode internar. Pode internar. Quando você estuda a história de Cristo, você decide entrar na presença dele. Isso é fé. E aí você tem a possibilidade de fazer isso todo dia. Porque todo dia eu escovo o dente. Todo dia eu como. Até na praia. Todo dia eu escovo o dente na praia. Todo dia eu faço tudo. Entende?
Então, ó, por que Deus fez tudo isso? Porque Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Mano, Jesus ele veio fazer o ministério da reconciliação. Quando eu reconcilio uma coisa com a outra, eu firmo na rocha. Eu reconcilio. Quem trabalha com reconciliação financeira sabe. Quem trabalha com reconciliação na área jurídica sabe. Ei, reconciliação. Nós temos um pai independente da sua situação externa. Não queira mudar você primeiro para depois você chegar até o pai. Deixa o pai te mudar, vai até ele. Não coloque condições em Deus, não coloque limites em Deus. Às vezes você está esperando vir um sobrenatural e Jesus já falou, não vai vir mais nenhum sinal no céu, porque o grande sinal está aqui na sua frente, que é o próprio Cristo. Ei, você está esperando Deus fazer em você e Deus está falando assim, ei, dá o primeiro passo você e depois o resto eu faço. Vem em mim. Sabe por que isso? Não é porque Deus é orgulhoso, não. É porque quando você dá o passo atrás dele e aí você é transformado por ele, nunca mais você vai sair dele. É impossível. É impossível. A Bruna parou de fumar sabendo que não foi ela que fez ela parar de fumar. Isso são experiências. Fé sem resultado, ela é morta. Fé sem resultado é morta. Cristo, a Bíblia diz isso em vários momentos. Então, para a gente poder fechar, lá em Salmos 147, bota aquela, o teu amor está ganhando forma. Que bênção, muito feliz de estar aqui. Agora começou a dar uma esquentada aqui, graças a Deus. Salmo 147, versículo 3 diz assim, ó: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Ei, Deus vai no seu coração, Ele não vai na mente mais. Deus vai no coração. Presta atenção aqui, ó. Ele, Jesus, nos sara. Jesus sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. Então, se você está com o coração duro, chegou o momento em nome de Jesus, é no nome dele, porque o nome dele tem poder. Não acha assim, lá veio o crente, lá veio o católico, lá veio o espírita, falou em nome de Jesus, já era. Isso é crença ultrapassada. Mano, nós estamos na época da tecnologia, isso é louco, não dá mais. Vamos estudar por que falam isso. Quero saber por quê. Eu e Bruno somos muito curiosos. Por que falam isso? Foi assim. Aí nós vamos estudar a história de Cristo e Cristo fala. Lá na cruz eu falei assim, ó, na minha ressurreição, eu estou vivo. No terceiro dia o Cristo ressuscitou e falou assim, ó, toda autoridade foi colocada no meu nome, nos céus ou na terra. Então se você está com o coração quebrantado, vem, que eu vou limpar todas as suas feridas. Eu vou te dar um coração novo. E a partir desse momento eu renovo a sua mente, dia após dia. E deixa eu te falar, não é mais você que se avalia. Não é mais você que diz qual status você tá. Do tipo, cara, será que eu tô fazendo o que Cristo quer que seja feito? Será que não? Pergunta pra ele. Só que quem vai te avaliar é ele. E a partir do momento que você sentir o amor de Deus por você, paizinho, você vai ver que nele tudo é suficiente. Em Jesus eu tenho suficiência. Em Cristo Jesus é suficiente estar aqui colado na videira. Eu não preciso mais de nada. A partir de agora, eu quero viver uma nova história com Cristo Jesus. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E quanto mais você buscar a presença dele, mais ele vai se apresentar para você. Pai, seja feita a tua vontade no dia de hoje. Pessoas chegaram até aqui, pessoas queridas da minha família, meu pai, meu tio, minha mãe, a Maiara e todo mundo que está aqui, em nome de Jesus, arregaça de amor o coração dessa pessoa que está do outro lado. Arregaça de amor. Não é com arma na cabeça, porque Jesus não faria isso e nunca fez. É com amor, é com o olhar no seu olho. É com pegar seu coração e curar suas feridas. Jesus, tá entregue. Tá feito. Amor, bora fazer um print do Devocional Beach? Tá muito o sol ali. Ah, não. Que Deus abençoe. Falta 40 segundos. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Se você pudesse se inscrever no canal, se inscreve e ajude a gente a levar essa palavra mais longe. E amanhã vai ter a Saga da Amora no YouTube, hein? Gente, amanhã vai ter a Saga da Amora, às 9 horas da noite. Vocês vão ver o que Jesus fez na busca das Amoras. Lembra das Amoras? Que foi buscar para Betina e Beatriz e para Bruna? Vocês vão ver o que Jesus fez às 9 horas da noite de amanhã. Tá bom?
Vai estar lá no YouTube. Beijo pra vocês, Devocional Beat. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Jesus, obrigado, Jesus. Eu Que te amo, Deus Jesus. esteja com a gente. Ô Pai, te amo, tá? Beijo, gente. Tchau. Beijo, sogrinho. Deus te abençoe.